Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém. Eu quero ver a alegria no rosto e também na altura da voz de cada um. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Amém. Até o final do culto vai melhorar essa alegria, essa felicidade. Aleluia. É muito bom estar aqui. E também ao mesmo tempo, todas as vezes, já tem alguns anos já que nós subimos aqui para pregar, não sei o meu pai e minha mãe como é que funciona com eles, mas toda vez dá um frio na barriga, toda vez é uma experiência nova para estar ministrando a palavra. É diferente, o negócio é doido, rapaz. Seguindo a série que nós estávamos ministrando, teve uma pausa por conta da Páscoa, né? E aí trouxe uma palavra específica da Páscoa. Eu quero falar com vocês a respeito do profeta Amós, a sequência dos profetas menores. Nós já falamos sobre quais? Quem lembra aí? Joel e Oséias, só os dois. E agora nós vamos entrar em Amós. E vamos compartilhar não só a respeito da vida dele, mas também a respeito do ministério e também do chamado dele, qual foi a vocação, qual foi a intenção de Deus para com a vida de Amós, com o povo de Israel e também assim com as nossas vidas. Então, já que nós vamos falar de Amós, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Amós, do profeta Amós, no capítulo 1. E aí você vai me perguntar se tem Amós na Bíblia. Com certeza tem Amós na Bíblia. Para não perder o costume, vamos lá comigo. Não é costume, mas vamos fazer um negócio diferente aqui. A musiquinha, quem conhece, canta comigo. Se você não conhece, abre lá a sua Bíblia. Pega a Bíblia lá, deixa aberto se você já achou. Se você não achou, abre lá no índice da sua Bíblia, ou no sumário da sua Bíblia. Vamos lá. E aí no 1, no 2, no 3, nós vamos cantar a música mais conhecida, depois do parabéns para você. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento aí estão: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse, amém, aê, glória a Deus. Quantos livros tem na Bíblia ao todo? 66. No Antigo Testamento são 39. No Novo 27. Muito bom, vocês estão aplicados. E no Novo Testamento, quantos livros tem? Aê, muito bem. E agora a última pergunta: quantos livros tem no Novo Testamento agora? Bananou? 27. Então, o livro de Amós, capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Antes de falar de Amós, quem era Amós, vamos pegar um pouco do contexto histórico de Amós, do tempo que Amós vivia. Depois nós vamos entrar nesse detalhe, mas Amós, ele não era um profeta de Deus, e ele deixa isso bem claro. Ele foi
um homem escolhido por Deus, levantado por Deus, para liberar, levantar, entregar uma mensagem para o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava vivendo um momento conturbado, porém bom para eles. Por quê? Depois de Salomão, o período de maior prosperidade que Israel e Judá viveram foram com esses dois reis, que foi com Jeroboão, diz assim comigo, Jeroboão e Uzias. O período de maior prosperidade, de riqueza que Israel viveu foi no período desses dois reis. Esses dois reis, eles governaram ao todo 40 anos. Um em Israel, lembra da divisão do povo de Israel? 10 nações para o norte e 2 para o sul, ficaram Judá e Jerusalém, Jerusalém sendo capital, e Israel como capital tinha Samaria. Então foi a divisão, 10 para um lado, 2 para o outro. Então um ficou, depois dessa divisão, chegou ao reinado de Jeroboão, filho de Jeoás, onde ele conseguiu trazer para Israel um período de maior prosperidade e riqueza para as pessoas. Só que essa cultura e essa conquista do povo de Israel, ela se deu por uma vamos dizer assim, passagem de perna. Então, para que eles pudessem alcançar a riqueza, alguém teve que perder. E quanto mais alguém perdia, mais os ricos prosperavam. Quanto mais pobres os pobres ficavam, mais ricos os ricos se tornavam. Então os ricos ficavam pobres os ricos ficavam ricos com a pobreza dos pobres, se dá para entender isso. Então foi um choque de cultura, de falta de justiça social em Israel por conta dessa questão. E por causa disso também houveram grandes tribulações dentro da igreja. Então, por exemplo, o templo, o lugar que era usado para adoração, que era em Betel, o altar, o tabernáculo usado para adoração a Deus, para cultuar a Deus, pelos sacerdotes, pelos profetas, os homens de Deus naquele lugar, esse lugar, ele foi corrompido, ou seja, as pessoas elas iam, entregavam o seu culto, ofereciam o seu culto, aquilo, entregavam o seu sacrifício, entregavam o seu holocausto, mas logo que eles entregavam era mais ou menos assim, pronto, eu já fiz a minha parte, agora eu vou fazer o que eu quiser. Então eles pegavam, ofereciam o culto e depois eles faziam uma baderna dentro da igreja. Eles bagunçavam por completo a igreja, por conta de uma cultura de idolatria e também de falta de justiça social, porque os ricos, eles achavam que o poder deles dava autoridade, a riqueza deles dava autoridade, dava autonomia para que eles pudessem fazer o que eles queriam dentro do templo. Então, tanto Israel e o rei Uzias, ele é usado também, essa palavra, essa profecia, quando se levanta Isaías, tendo uma visão no tempo do reinado dos reis Uzias, lá no capítulo 6 de Isaías, você vê. Só que, tanto Oséias quanto Joel, eles profetizam também, nesse mesmo tempo do reinado, do tempo em que se levanta esse profeta Amós, em que Deus levanta esse homem para entregar uma mensagem para Israel. Então Oséias e Jonas, eles também entregam uma mensagem, só que a mensagem que eles entregaram era diferente da mensagem que estava para ser entregue aqui. O texto fala que Amós, ele era um pastor de ovelhas, ele era um criador de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, e ele morava na cidade de Tecoa. Diz assim comigo, Tecoa. Tecoa ficava entre 10 a 12 quilômetros de Betel e 18 quilômetros de Jerusalém. É só para situar. Então, em Betel era o lugar onde era adoração, onde era para ser o lugar de adoração. Foi corrompido por conta da cultura maligna. E Jerusalém, todos nós sabemos que é o lugar de adoração até hoje. Até hoje é o lugar de adoração. Então ficava 18 quilômetros de Jerusalém e de 10 a 12 quilômetros de Betel. Só para nós ficarmos situados. E ele era um criador de ovelhas. Igual eu disse, ele não era um profeta. Ele não participou
da escola de profetas de Israel para ser conhecido como um profeta em Israel. Ele não participou de um seminário de teologia para ser tido como um homem, um sacerdote, um homem de autoridade espiritual em Israel. Ele era apenas um homem, um mensageiro enviado por Deus. O que nós podemos tirar de conclusão? Não de conclusão, mas dessa parte, é que Deus ele não está preocupado com a forma em que você está na igreja, ou Ele não está preocupado com o seu status, o seu cargo dentro da igreja. Você é um adorador, e a Bíblia mostra isso por conta das palavras que ele traz no livro de Amós. Ele não era um profeta, mas também não era um neófito. Ele não era um cara que não era conhecedor. Ele não era um homem separado para o sacerdócio, para ser profeta, mas ele era um homem que conhecia tanto a cultura, quanto a história, quanto todos os mandamentos trazidos por Moisés lá no começo da história, que Deus deu para Moisés, para entregar para o povo de Israel. Então nós vemos que ele não era, se você for acompanhar o texto por completo, ele não era qualquer pessoa, mas ele também não era um profeta. E que nós vemos nisso tudo é que Deus ele escolhe qualquer pessoa para enviar uma mensagem. Se Deus ele quer entregar uma mensagem para alguém, e ele escolher você, ele te chamar, é só você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. É só você dizer a ele: eu quero. Então o texto diz: palavras que Amós, criador de ovelhas, em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel. Ele recebeu da parte de Deus e ele apenas transmitiu essa mensagem para Israel. A Bíblia não fala que ele questionou, fala: mas eu não sei falar, eu não sei como falar, eu não sou estudado, eu não sou profeta em Israel. Mas a Bíblia fala, e a Bíblia mostra claramente que Deus escolheu e deu visões para Amós, para liberar, para transmitir uma mensagem. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus não escolhe uma pessoa específica, uma pessoa especial, uma pessoa de cargos, uma pessoa importante. Deus escolhe qualquer pessoa para enviar uma mensagem. Ele está te chamando nessa noite para enviar uma mensagem para essa nação de arrependimento, de cura, de transformação, não apenas para a igreja, mas para o lugar, para o ambiente que você mora, para o ambiente que você vive, para o seu trabalho, escola, onde quer que seja. Deus está te separando para enviar uma mensagem, através de visões, de sonhos, ou através do próprio Deus liberando, entregando para você essa mensagem. Só que o texto fala que a mensagem de Amós para o povo de Israel foi uma mensagem confrontadora. Versículo 3, ele começa dizendo, ele dá uma lista de 6 cidades vizinhas de Israel, que a Bíblia fala que Deus não vai afastar o castigo dessas cidades. Versículo 3 diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. E aí ele dá uma lista de cidades em que ele não vai abrir mão de castigar, por conta do pecado daquele povo. Só que aí depois, ele dá uma lista dessas cidades, e no capítulo 2, ele começa a enviar a mensagem diretamente para Israel. Então o tempo que eles estavam vivendo, o tempo que estava tudo bem, então imagina só, além disso, o povo de Israel estava baseado numa palavra que o profeta Eliseu, ele tinha trazido para Israel 40 anos antes do levantamento de Amós. Então era uma mensagem que Eliseu havia entregado, de que o povo de Israel viveria um tempo de sobrenatural, vamos dizer assim, um tempo de grande abastança, um tempo onde a glória de Deus viria. Então havia uma mensagem a ser liberada através do profeta Eliseu, e foi liberada essa mensagem. O povo estava agarrado nessa mensagem, o povo estava baseado nessa mensagem. Então qualquer mensagem de confronto que viesse contra isso, seria praticamente não vale de nada.
Eliseu tinha profetizado lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 13, versículo 17 ao 19. Eliseu tinha profetizado para Israel, Eliseu tinha declarado para Israel, tinha trazido uma mensagem, e Jonas também havia trazido uma mensagem de restauração. Todo mundo conhece o livro do profeta Jonas. Havia lá trazido uma mensagem para Israel, onde haveria um tempo de restauração e também um tempo de arrependimento. Então o povo de Israel estava baseado nessa mensagem. Quando se levanta Amós e diz, através de visões e através de uma palavra que Deus me deu, Deus não vai afastar o castigo de Israel por conta dessas adorações erradas, desses cultos pagãos que a igreja tem oferecido nesses dias, nos últimos dias. E aí é parte do que eu quero entrar. Nós temos vivido tempos e dias onde a igreja tem permitido muitas coisas. Eu não digo a nossa igreja, mas você consegue ver na internet um tempo onde os pastores das igrejas têm permitido coisas dentro da igreja que têm se assimilado ao tempo de Israel nesses dias. Olha só o que diz no capítulo 5, versículo 21. Diz o seguinte: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. O que é isso? O que eram essas assembleias solenes? É o culto. Deus está dizendo através de Amós que Ele odeia o culto que eles estavam entregando. Ele abomina todas as festas religiosas que o povo de Israel estava fazendo. No versículo 22, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção. E aí é um problema de confronto para nós, músicos até, adoradores. Isso daí não é apenas para músicos, mas para adoradores. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Olha a mensagem que Amós trouxe para o povo de Israel. Deus, ele não estava se agradando do culto que eles estavam entregando. Por que Deus não estava se agradando do culto que eles estavam entregando? Porque o povo de Israel proibiu ou anulou a mensagem do profeta dentro da casa. E profeta não é aquele que vai trazer uma mensagem para o seu futuro. Olha, você vai ser feliz daqui a alguns dias. Olha, vai vir uma promoção no seu emprego. Olha, vai vir uma herança, vai vir na sua vida nesses dias. Olha, vai acontecer algo novo. Pode acontecer sim, mas o profeta é aquele que vem para trazer confronto. É aquele que vem para trazer uma palavra direto de Deus para uma pessoa ou para a igreja. E nesses dias a profecia havia sido anulada. Nesses dias a profecia havia sido apagada. Olha só o que diz no capítulo 2, versículo 6. Nós vamos ler um pouco aqui. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas. Olha só, também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireu. O que era o nazireu nesse tempo? Era um separado de Deus. Então esse homem separado, essa pessoa separada por Deus, ela tinha algumas limitações. Ela não poderia fazer algumas coisas. Lembra de Sansão? Quem conhece a história de Sansão? Sansão era o nazireu de Deus.
Olha só, a continuação do texto diz: não é verdade, povo de Israel, declara o Senhor, mas vocês, versículo 12, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram os profetas que não. Qual foi a ordem, igreja? Lê para mim. Mais forte. Ordenaram aos profetas que não. Existiam 3 coisas que o nazireu não podia fazer quando ele era chamado, separado por Deus para ser o nazireu de Deus. Ele teria que abster-se de tomar ou comer certos alimentos e bebidas fermentadas. O que era bebida fermentada? Era o vinho. Ele não poderia beber vinho. Ele estava proibido de cortar o cabelo. Não podia cortar o cabelo. E não podia tocar em cadáveres. Não podia tocar em cadáveres. E além de não comer carne em muitas circunstâncias. Então, a condição para uma pessoa ser separada para nazireu era que ele não podia comer ou beber certas comidas, principalmente uma bebida fermentada, não poderia cortar o cabelo e não poderia tocar em cadáveres. E olha o que o texto diz aqui: o erro que a igreja cometeu com o homem separado por Deus, e não influenciou, mas talvez forçou. A Bíblia fala que eles ordenaram que fizessem isso. Os nazireus, eles fizeram os nazireus beberem vinho, e eles ordenaram aos profetas que não profetizassem. Hoje nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm tentado anular a voz profética na nossa nação, no nosso tempo. Em que as igrejas têm tentado anular a profecia dentro das igrejas. Em que hoje os pastores, os ministros, eles têm um tempo a ser seguido, e às vezes isso acaba bloqueando e impedindo a manifestação de Deus por ordenança. Tem um pastor de uma igreja muito grande lá em São Paulo, que ele contou no culto ao vivo, uma igreja conceituada praticamente uma igreja aqui que estava vivendo o povo de Israel, uma igreja de pessoas onde tem muito dinheiro, lá no Alphaville, para você ter uma ideia, não vou dar o nome da igreja, lá no Alphaville, as pessoas chegaram nele, falaram: mas pastor, o culto lá é domingo de manhã. Chegaram nele: mas pastor, não é interessante que você faça agora, a partir de agora, um culto de 1h30, porque de domingo nós temos que ir para casa, nós temos que fazer almoço, temos que receber visitas, é um dia de descanso, isso, aquilo. E ele falou, a palavra que ele trouxe no culto, e essa mensagem trazida para essas pessoas que estavam tentando ordenar que a profecia fosse acabada. Eles estavam tentando acabar com a voz profética dentro da igreja. Era: eu não vou, diz assim comigo, Deus não vai limitar o mover dele nas nossas vidas. E nós não vamos deixar que o mover dele se limite nesse lugar. Nós não vamos mais limitar o mover de Deus nessa igreja. Nós não vamos mais limitar a voz profética nessa igreja. Nós não vamos mais apagar a visão dos profetas nesses dias. Nós não vamos mais fazer com que os homens separados façam aquilo que não se deve fazer. Você é um escolhido de Deus. Você é um separado de Deus. Você foi chamado por Deus para liberar uma mensagem, e ninguém vai te limitar. Ninguém vai apagar essa mensagem. Ninguém vai tentar te destruir. Ninguém vai tentar te derrubar, porque você é um separado de Deus. Você foi escolhido para levar uma mensagem, e nada vai te impedir nesses dias. Essa igreja vai ser uma igreja que não limita a voz de Deus. Já é uma igreja assim, mas nós não vamos permitir que a questão de tempo, de cansaço, ou disso, daquilo, limite aquilo que Deus quer trazer nesses dias. Nós não podemos impedir o que Deus quer fazer. De várias formas, as pessoas vão tentar impedir. Como diz aqui, eles fizeram com que os nazireus quebrassem um protocolo da vida deles. Eles não poderiam fazer. É a mesma coisa que o Papa também, ele não pode se casar. O padre que se casa, ele quebra um princípio da igreja católica.
Nazireu, ele não pode fazer certas coisas. Se ele faz, ele quebra um princípio que foi separado, que ele foi separado para aquilo. E além da voz profética que o povo ordenou, por conta do dinheiro, da justiça social, por conta dos cultos pagãos que eles entregavam dentro das igrejas, eles tentaram anular a voz profética. Na verdade, eles ordenaram que a voz profética fosse apagada. Olha só que interessante. No capítulo 7, versículo 10, nós vamos ver um tempo onde, um momento onde o sacerdote Amazias, sacerdote em Betel, chamado Amazias, ele chega para o rei Jeroboão, um dos reis mais importantes naquele momento, e ele diz o seguinte, falou, tem um homem chamado Amós, e ele está liberando uma mensagem, falando que o rei vai morrer à espada, e o seu povo, a sua nação, vai ser levada como cativo, para o exílio, vai ser levado como exilado, como escravo. Chegou para o rei, esse sacerdote, ou seja, esse líder espiritual, esse, vamos dizer assim, pastor de uma igreja grande, chegou para o rei, para o homem mais importante naquele tempo em Israel, e trouxe essa mensagem. E depois chegou para esse homem, Amós, e disse o seguinte, falou, é melhor que você saia daqui, e não profetize mais aqui. Você saia daqui e vá para Judá, profetizar em Judá, porque aqui não adianta mais. Olha só, no versículo 14, vamos ler a partir do 13, olha o que Amazias disse. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei, mas não está falando do rei Deus, está falando de Jeroboão. Esse é o santuário do rei, e o templo do rei. Olha a resposta no versículo 14 de Amós. Amós respondeu a Amazias, eu não sou profeta, e nem pertenço a um grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos. E aí o 15 é sobrenatural. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse, vá, profetize a Israel, o meu povo. Vou ler de novo, vou falar de novo. Deus disse, separou ele do rebanho, tirou ele de trás dos rebanhos, para poder liberar uma palavra, e disse, vai e profetize a Israel. Enquanto vão se levantar Amazias contra o seu ministério, enquanto vão se levantar pessoas querendo apagar ou anular aquilo que você está fazendo com tanta empolgação. Às vezes convidar uma pessoa para vir para a igreja é um desafio, é uma luta. Convidar você chega na pessoa com aquela empolgação, com aquele ânimo, com aquela vontade. Vamos para a igreja, está sendo sobrenatural, nós temos vivido um tempo especial na igreja, e a pessoa até se anima para ir, mas quando chega no dia ela começa a arrumar desculpas para ir. Quem já passou por isso? Foi só eu? Só eu que passei? Ah tá, algumas pessoas passaram. Legal, é interessante demais como as pessoas endurecem o coração para a igreja, mas é exatamente isso que Amós está fazendo nesses dias, está quebrando essa dureza e esse culto falso que os israelitas estavam pregando, porque as pessoas lá fora, elas veem a igreja hoje, não só a nossa, mas a igreja no contexto geral, como uma igreja que rouba. Esses dias eu estava lá no salão e chegou um cliente, eu nem entrei em mérito, mas ele começou a falar, falando tudo que acontece em todas as igrejas, em todas as igrejas, é uma máfia, porque os pastores, eles pegam dinheiro, levam para não sei na onde, fazem o que quer com o dinheiro, e eles só querem recolher o dízimo. A intenção dos pastores é só recolher o dízimo. Ah, se fosse assim na nossa. Esses dias, ontem, nós estávamos voltando de um passeio, e a Camila viu um post, falando que num congresso muito importante que existe no Brasil, de uma igreja muito importante, falando que os pastores, eles pagavam, na antiga gestão desse ministério, eles pagavam para poder pregar no congresso. 52 mil reais eles pagavam para pregar, quando na verdade a intenção é que
nós possamos ofertar, pela honra que Ele está vindo trazer essa mensagem para a igreja. Esses caras, essas pessoas, eles pagavam, e não pagavam pouco dinheiro, 52 mil reais, para pregar em um congresso. E aí as pessoas de fora olham, e na maioria das vezes eles têm razão em dizer que as igrejas hoje, elas vivem numa máfia, apenas para recolher dinheiro e distribuir entre eles, os pastores no caso, os líderes, porque isso tem, de certa forma, feito com que as pessoas de fora olhem para dentro da igreja e vejam apenas corrupção, porque as pessoas de fora olhem para dentro da igreja e veem apenas cultos pagãos, porque as pessoas olhem para dentro da igreja e vejam apenas uma injustiça social, onde muitos têm muito e algumas pessoas têm pouco, e ninguém se interessa com essas poucas pessoas. É muito gostoso, muito legal quando você vê uma igreja grande, uma igreja abençoada, próspera, que eles pegam, né, eles ouvem a história de um membro da igreja, e eles, tá tantas contas atrasadas, cortou a luz e não sei o que, e está precisando de dinheiro, vamos fazer um movimento aqui, vamos levantar uma oferta, toda a oferta e dízimo que foi arrecadado nessa noite, nós vamos entregar na mão, eles vão pagar as contas e vão fazer as compras para dentro de casa. Nossa, isso daí é sobrenatural, eu acho magnífico isso. Hoje ainda nós não podemos fazer isso, porque se nós fizermos isso a gente não consegue pagar as contas, mas logo nós vamos prosperar tanto, nós vamos prosperar tanto. Já está começando, já está começando. Já chacoalha a pessoa que está do seu lado assim, diz: já está começando, já está começando, já está começando. Deus está começando a levantar uma igreja próspera. Deus está despertando uma igreja próspera. Deus está levantando uma igreja abençoada, não uma igreja minguada, mas uma igreja que oferta, uma igreja que entrega, uma igreja que abençoa, uma igreja que não é estagnada. Nós vamos ver sim muitos carrões lá fora. Nós vamos ter cadeiras almofadadas aqui, nós vamos ter um ambiente magnífico aqui, porque nesse lugar é um lugar onde Deus vai levantar pessoas prósperas, abençoadas, a começar de nós aqui, amém? Onde estão os prósperos? Onde estão os abençoados? Que Deus tenha levantado nessa casa para abençoar outras vidas, para abençoar outras famílias. Deus tem te levantado para abençoar. O que você tem é para abençoar. Nós somos abençoados com o que Deus nos entrega, mas o que Deus entrega também, Ele entrega com alvo para que nós possamos abençoar. E o mais interessante é que Amós disse para Amazias, disse o seguinte, falou: eu não sou profeta, porque Amazias chegou nele e disse: vai, profetiza, sai daqui, para de profetizar aqui, vai agora profetizar em Judá, porque aqui você vai, não falou com essas palavras, mas aqui você vai sofrer perseguição. Vai ter problema aqui, você vai ser perseguido. Ele disse para mim: não tem problema, eu não sou profeta e nem participei da escola de profetas, eu apenas sou escolhido do Senhor. Onde estão os escolhidos do Senhor? Onde estão os chamados do Senhor? Onde estão aqueles que vão liberar uma mensagem? Onde estão aqueles que vão transmitir uma mensagem? Levante as suas mãos para o alto e diz: eu sou esse homem, eu sou essa mulher, escolhido de Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou disponível a liberar, a entregar uma mensagem de Deus para essa nação. Deus me escolheu, eu faço parte dessa geração, não vou ficar apagado, porque Deus me tirou, o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá e profetize a Israel, o meu povo. Foi sobrenatural essa resposta de Amós, porque o confronto veio em peso. Falou: para de profetizar. E se você for acompanhar todo o texto de Amós, todas as palavras trazidas em visão para o povo de Israel eram palavras de confronto e de julgamento. Palavras de confronto e julgamento. E aí nós precisamos também analisar as nossas vidas, para saber que tipo de culto que nós estamos entregando a Deus, que tipo de holocausto, como está dizendo o texto, que tipo de oferta de cereal nós estamos entregando a Deus.
qual tempo que nós estamos vivendo. Porque Deus, como diz o capítulo 5, a partir do versículo 21 a 23, fala: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas e as suas assembleias solenes. A música que vocês entregam para mim não é nada, eu não recebo. E quando que a gente vê que Deus habita no meio dos louvores, quando o salmista nos ensina em várias ocasiões dos salmos, que a música agrada o coração de Deus. O louvor, a adoração, ela enche o coração de Deus de alegria. Deus se agrada quando nós entregamos o nosso louvor. Deus se agrada quando nós nos prostramos em adoração. Todo o texto de Amós foi confrontador. Todo o texto de Amós foi confrontador. Mas no final, no capítulo 9, a partir do versículo 11, Deus ele começa, através de Amós, liberar uma mensagem, mas não era para aquele tempo. A mensagem era para um tempo pós, depois exílio, depois do terremoto, depois do período de escravidão que eles iriam viver. Deus libera uma mensagem para Amós, para trazer. Só que essa mensagem, ela faz menção a Jesus no Novo Testamento. Olha só o que diz, no capítulo 9, versículo 11, diz o seguinte: naquele dia, diz assim comigo, naquele dia, no dia de hoje, hoje, Deus vai levantarei a tenda caída de Davi, a casa de Davi eu levantarei, consertarei as suas brechas, reedificarei as suas ruínas, e eu a reerguerei como nos dias antigos. E o próximo: para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Precisava haver um tempo de confronto. O povo de Israel precisava passar por um período de confronto. Mas depois desse período de exílio, existia uma promessa de reconstrução, uma promessa de renovação, uma promessa onde Deus disse: eu vou reerguer a casa caída de Davi. Eu vou reerguer o templo de adoração em Jerusalém. Eu vou reerguer o templo de adoração em Israel. Eu vou reerguer o templo de adoração na comunidade. O templo de paixão da igreja. Eu vou restabelecer tudo aquilo que foi roubado por todos os cultos pagãos. Eu vou trazer de volta. Eu vou reerguer, eu vou restaurar, eu vou reconstruir nesses dias o templo de adoração em Israel. Isso faz menção para nós a Jesus, porque lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, ele diz o seguinte: que esse reino, essa casa que está sendo restabelecida, é um reino que nunca mais vai ser destruído. É uma casa, 44, é uma casa que nunca mais vai ser apagada. Olha só o que diz o texto: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O tempo que Deus está levantando na comunidade não vai ser apagado, não vai ser derrubado. Todos aqueles que se levantarem contra nós vão ser exterminados, porque Deus está estabelecendo um tempo de adoração perpétua nesse lugar. Um tempo onde a igreja se levanta para adorar por toda a eternidade. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, olha só, Mateus 4, 17, diz o seguinte: a partir desse dia, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Lucas capítulo 1, versículo 32 e o 33. Lucas 1, 32 e 33 diz: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. 33.
e Ele reinará para sempre, Ele reinará para sempre, Ele reinará para sempre, Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim, Ele reinará para sempre. Atos capítulo 2, versículo 34, do 34 até o 36. Atos 2, 34 até o 36, diz o seguinte: Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. Portanto, que todo o Israel fique certo de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora pula lá para o capítulo 15, versículo 13, nós vamos ler até o 18, nisso nós vamos colocar de pé, por favor, e vamos já começar esse tempo de resgate, de restauração da adoração nas nossas vidas. 15, 13, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me, ouçam a palavra que está sendo liberada nesses dias. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordaram com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Olha só a renovação da aliança do Novo Testamento. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos seus homens, busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor que realizará essas coisas. E o 18, conhecidos desde os tempos antigos, a profecia se cumprindo lá no início da igreja, onde o apóstolo Tiago, ele diz: Deus está reconstruindo, Deus está reedificando a igreja, Deus está levantando um tempo de adoração na igreja, onde nós não precisamos ficar parados, estagnados, esperando ou vendo as coisas acontecerem. Não, Deus te escolheu, assim como aconteceu com Amós. Deus me enviou, Deus me escolheu. Eu não sou profeta, não participei da escola de profetas, não fiz seminário de teologia, não fiz nada, mas uma coisa eu sei: eu fui chamado pelo Senhor, eu tenho um chamado. Quem tem um chamado aqui? Nós fomos chamados pelo Senhor, chamados para um tempo de reconstrução, chamados para um tempo de reedificação, um tempo para que possa se renovar a aliança de adoração em Israel, o tempo onde os profetas haviam sido apagados, onde a voz profética havia sido apagada. Deus tem trazido de volta esse tempo, Deus tem renovado essa aliança e levantado novamente a voz profética nessa geração. Deus vai renovar a voz profética nessa geração. Uou! Se você for pegar o texto de 1 Crônicas, eu não vou me lembrar ao certo qual que é, mas você vai ver que Davi, ele levantou uma tenda em Israel. Naquele tempo Israel ainda não havia sido dividido, mas Davi levantou uma tenda para que ele pudesse colocar a Arca da Aliança de volta em Israel, em Jerusalém. Resgatou a Arca da Aliança, e ele levantou um altar para que a arca permanecesse ali, ou seja, a presença de Deus ficasse ali. E ele separou em turnos. Olha só que interessante o que Davi fez. Davi conhecia a adoração, Davi vivia a adoração, Davi experimentava todos os dias a adoração. Ele colocou em turnos e separou sacerdotes, profetas, para que eles pudessem ficar diariamente, entregando sacrifícios, oferecendo cultos e adorando ao Senhor. 1 Crônicas, eu vou conferir o texto aqui, mas nos ensina isso. Ele separou. No
capítulo 15. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Ele preparou um lugar para que Deus pudesse habitar. Naquele tempo era assim. Preparou um lugar para que Deus pudesse habitar. E preparou um lugar para que as pessoas pudessem adorar a Deus. Armou uma tenda. Preparou um ambiente para que as pessoas pudessem chegar e adorar. O que nós estamos fazendo aqui? Existe um ambiente preparado, uma tenda armada. Não é uma tenda, é um prédio. Nós estamos vivendo hoje já, mas um lugar preparado para que nós pudéssemos adorar a Deus. Versículo 2 diz o seguinte: Davi diz: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu, e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar em que lhe havia preparado. Reuniu também descendentes de Arão e os levitas, e aí começou a dar uma sequência de homens separados para que pudessem adorar a Deus. Aqui Davi separou os levitas. Hoje nós entendemos que o véu do tempo se rasgou. Isso daí lá em Atos fala, as palavras nos mostram que hoje nós não temos mais limitação. Nós não temos mais uma coisa que nos afasta. Não são apenas pessoas separadas para entregar um culto, para entregar uma adoração. Nesse tempo aqui, Davi separou os levitas, mas hoje nós entendemos que qualquer pessoa pode chegar na adoração ao Rei dos Reis. Porque assim como Amós, ele por um momento foi oprimido, por um momento tentaram apagar a chama que havia nele, por um momento talvez tentaram apagar a chama que existe em você, por um momento tentaram apagar o chamado que um dia ardeu no seu peito, por um momento tentaram apagar a alegria de adorar ao Senhor na sua vida. Mas nessa noite, Deus me colocou aqui como um profeta para dizer para você: Deus me separou nessa noite para trazer uma mensagem. Nada mais vai apagar a chama que está no seu coração. Nada mais vai apagar a mensagem que foi trazida para você. Nada mais vai apagar a fome, a sede que foi gerada no seu coração. Nada mais vai apagar o desejo que arde no seu coração de adorar ao Senhor. Existe uma chama, e essa chama está ardendo e não vai se apagar. A chama da adoração. Levante as suas mãos para os céus, feche os seus olhos e comece a dizer: eu sei que eu tenho um chamado, eu sei que eu fui escolhido, e eu não vou deixar essa chama se apagar. Eu não vou deixar essa ardência, essa fome, essa sede se apagar. Eu sei que existe algo novo, eu sei que existe uma palavra a ser liberada, eu sei que existe uma palavra a ser liberada, e eu não vou deixar essa palavra morrer. Eu não vou deixar essa palavra morrer. Deus me chamou, Deus te chamou, e ninguém vai apagar a mensagem que foi trazida sobre a sua vida. E agora o homem feito eu pode no homem ver, capaz de ver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Nada nos afasta daquele que nos chamou. Nada nos afasta daquele que nos chamou. Se você tem um chamado, se você recebeu um chamado, eu quero que você venha aqui na frente, porque o altar não é o pastor, não é o grupo de louvor, mas o altar é o lugar onde o chamado é renovado. O altar é no altar onde nós conseguimos receber a palavra, é no altar onde nós conseguimos ser cheios, é no lugar, no altar
no altar de adoração onde Deus começa a reconstruir. É no altar de adoração onde Deus começa a reerguer. É no altar de adoração onde Deus começa a refazer alianças. É no altar de adoração onde Deus começa um tempo novo. E nessa noite, você que está aqui no altar, nessa noite, você que se dispôs a vir para o altar, nessa noite, você que entregou a sua vida para o altar, Deus está dizendo: eu não vou deixar a minha mensagem se apagar no seu coração. Eu não vou deixar a minha mensagem se apagar em seu coração. Existe um chamado, existe uma mensagem, existe algo dentro de você que eu estou colocando nessa noite. Um fogo que arde, que queima. Da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu viver. Existe uma palavra, e essa palavra não vai se apagar. Essa palavra não vai se apagar. Existe um chamado, existe um chamado, existe um chamado, existe um chamado, existe um chamado. Pode no homem ver a Deus, ter paz, viver e andar e ser, me fez amigo em seu viver. Aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver e andar e ser, me fez amigo em seu viver. Aquele fio que se rompeu Da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem a aliança foi renovada, 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 a aliança foi renovada. Ei, a adoração não vai sair do altar, a adoração não vai se apagar nessa casa, a adoração não vai se perder nesses dias. Ei, nós somos uma igreja que adora, nós somos uma igreja apaixonada, e nada vai apagar, nenhuma ordem vai impedir que a voz profética cesse nessa igreja. Nenhum descumprimento da palavra vai chegar nas nossas vidas. Nós temos a certeza absoluta de que nesses dias Deus está recebendo o nosso culto. Deus está se agradando do nosso culto. Deus está se agradando do seu culto. Não como aconteceu nos dias de Israel, do profeta Amós, onde os cultos que os israelitas entregavam, onde os cultos que a igreja em Israel entregava, não era recebida por Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia nos fala que Deus odiava essas reuniões.
você coloque a sua mão no seu coração e comece a orar dizendo: Deus, recebe o meu culto, recebe o meu culto, recebe a minha adoração, recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, recebe o meu louvor. Comece a dizer, erga a sua voz e diga: recebe o meu louvor, recebe o meu louvor, recebe a minha adoração, recebe o meu culto, recebe o meu culto, recebe a minha adoração, recebe o meu culto, recebe a minha adoração, recebe o meu culto, recebe a minha adoração, recebe o meu louvor, recebe a minha reunião, recebe a minha entrega, recebe, recebe. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui para te adorar, eu vim para te adorar. O meu coração é teu, o meu coração é teu, a minha vida é tua, tudo que há em mim é para ti. Eu vivo para te adorar, 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 eu vivo para te adorar. Recebe o meu culto, recebe a minha adoração, recebe o meu culto, recebe a minha adoração.